E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Em Dupla com Consulta, seu canal de política internacional e de cultura pop. Hoje eu vou começar uma série de indicações de livros sobre Estados Unidos, sobre política, economia e história dos Estados Unidos. Já que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo, as minhas, as da Fernanda e as do canal. Muitos de vocês mandam mensagens pra gente falando: vocês são especialistas em Estados Unidos, o que vocês recomendam de literatura, de bibliografia sobre o assunto? E aí eu pensei, vou indicar então bibliografia sobre isso. Eu tenho muito livro sobre os Estados Unidos, boa parte da minha biblioteca, singela e humilde biblioteca é formada por livros dos Estados Unidos. Muita coisa que eu trouxe quando fui fazer meu doutorado de sanduíche lá em Washington, nos Estados Unidos, que aproveitei, comprei lá na Amazon, a gente tinha uns descontos de universitário e tal, e era muito mais barato comprar usado, então aproveitei para trazer muita coisa mesmo. Vou indicar alguns livros para vocês então, vou começar com 8 livros sobre política dos Estados Unidos, história e política dos Estados Unidos. Vai ter uma segunda parte já programada com mais 8 livros, daqui a pouquinho, daqui a algumas semanas, ou daqui a uma semana mais ou menos, fica atento aí. E provavelmente a gente vai ter depois uma terceira e quarta parte, porque tem muita coisa pra gente indicar pra você que estuda Estados Unidos. Um disclaimer, aqui a gente vai falar de Estados Unidos mesmo, tá? Estados Unidos, ou seja, não é Estados Unidos com a América Latina, não é Estados Unidos com China, não é Estados Unidos com a Europa, não, é Estados Unidos mesmo. Instituições, ideologia, ideias, política externa dos Estados Unidos. Então, o foco agora é esse, beleza? Vamos lá, o primeiro é a Política Externa dos Estados Unidos, da Cristina Soriano Pessequilo. A nossa queridíssima Cristina Pessequilo, professora da Unifesp, do curso de Relações Internacionais da Unifesp aqui em São Paulo. Foi da minha banca de mestrado e de doutorado, é minha referência bibliográfica desde a graduação até hoje. Uma pessoa que eu adoro, muito fofa, muito querida e que eu tive o prazer enorme de ter, inclusive, assinatura dedicatória aqui no livro para mim. Esse livro aqui tá até um pouquinho desgastado de tanto que eu usei desde a minha graduação. Desde meu TCC lá em 2009, meu Deus, tô velho. E aí, ele tá todo riscado, cheio de marcações, aqui tem estrelinhas, o que eu vou usar, pesquisar, buscar tal coisa. Esse livro aqui talvez seja um dos principais livros de história e política externa dos Estados Unidos no Brasil. Foi uma das primeiras grandes obras que a gente teve de alguém que se debruçou sobre todo o período da política externa dos Estados Unidos, desde a fundação de 1776 até hoje. E nesse livro, muito legal que a Pessequilo faz é apontar como é que é a relação dos Estados Unidos com a América Latina em uma série de períodos. Além de construir, obviamente, não apenas os movimentos históricos, a construção histórica dos Estados Unidos, mas mostrar quem são os atores, quem são os presidentes, como a política externa foi sendo conduzida, o papel de grupos para além dos partidos políticos. É essencial, não tem jeito, é um dos livros que eu mais gosto, recomendadíssimo. O segundo livro que eu vou indicar é uma bíblia. Olha isso, ele é imenso, ele é enorme, é o From Colony to Superpower, que fala da política externa dos Estados Unidos desde 1776, ou seja, da fundação do país até quase hoje em dia, é do George Herring. Esse livro ele é muito bom porque ele tem basicamente todo o período histórico dos Estados Unidos. Ele reconstitui, ele não se preocupa efetivamente em fazer uma análise aprofundada, mas ele reconstrói historicamente os períodos com uma riqueza muito grande de detalhes, de acontecimentos, nomes, datas. Por exemplo, ele vai até 2007, ou seja, logo ali pré-crise de 2008. Então é um ótimo livro para a gente entender boa parte da construção dos Estados Unidos como nação e depois da construção do país enquanto hegemonia, enquanto principal potência no mundo ocidental. Recomendo muito para quem quer começar a entender e busca fontes históricas dos Estados Unidos. O terceiro livro é um livro de historiografia francesa, História dos Estados Unidos desde 1865, do Pierre Melandri. Eu gosto muito dessa historiografia porque ela é mais crítica e ela traz apontamentos interessantes a partir de conexões e relações causais com a economia, ou seja, reconstitui toda a história dos Estados Unidos desde o fim da Guerra Civil de 1865, quando a gente tem a unificação, portanto, de fato, da identidade, do grupo, por assim dizer, na minha tese eu falo sobre isso em breve em livro, até os dias atuais, mas na verdade até mais ou menos o final do governo Clinton. Então é uma boa análise histórica e crítica da presença dos Estados Unidos, não só enquanto grande potência política, mas potência econômica, como que a condução da política internacional teve muito a ver com a ascensão dos Estados Unidos, tá bom? Recomendo bastante. O quarto livro é de uma pessoa que eu também adoro, que também é brasileira, que é a Érica Rezende, que escreveu Americanidade, Puritanismo e Política Externa. Esse livro ele trata de um período mais recente, só que não apenas.
foi a tese de doutorado da Érica. Ele trabalha com metodologias diferentes, análise do discurso quantitativa, qualitativa, e traz elementos para a gente entender como o período do 11 de setembro para frente, principalmente, foi construído a partir da lógica da alteridade, da negação do outro. Então dá para a gente perceber através de um viés pós-estruturalista, em alguma medida, como que a questão da linguagem do discurso ajuda a construir a identidade americana e o contraponto em relação a esse outro. E aí nisso não tem jeito. É um livro que fala de períodos muito recentes, mas que resgata questões históricas e narrativas lá de trás, do puritanismo, da narrativa do destino manifesto, da excepcionalidade. É uma obra muito legal, que eu usei bastante também como referência, e a Érica é uma pessoa muito querida, sensacional, que representa muito bem o Brasil dentro e fora, em termos de uma grande americanista. Um beijo pra Érica também. Em sequência, eu vou dar 2 livros do Michael Hunt. O Michael Hunt é um professor da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Eu quase fui para lá no meu doutorado de sanduíche justamente porque ele é um grande especialista em história da política externa dos Estados Unidos, com foco nas questões identitárias e na construção dos Estados Unidos enquanto grande potência. Ou seja, a ascensão dos Estados Unidos enquanto hegemonia. Como é que sai de um país ainda recém-industrializado, que está passando por uma industrialização no final do século XIX, para a maior potência econômica e política do mundo, depois da Segunda Guerra Mundial. Esses 2 livros falam bastante sobre isso a partir do viés ideológico, a partir da construção das ideias, o que pauta a ação dos Estados Unidos em termos de política internacional. O primeiro que eu vou indicar, então, é o The American Ascendancy, que é o que fala sobre como os Estados Unidos conseguiram conquistar a hegemonia no sistema internacional. Esse fala mais sobre a ascensão em si, e esse segundo, que é o Ideology and US Foreign Policy, ou seja, ideologia e política externa dos Estados Unidos, que constrói a lógica da ideologia como ponto principal, como variável determinante da condução da política externa. Eu gosto muito desses 2 porque eles falam e focam muito em relações identitárias, em narrativas, discursos, no papel das ideias, no papel da cultura, que é muito legal para a gente sair um pouquinho da questão econômica, sair um pouquinho da história pura e simples e tentar trazer outros elementos analíticos. Outra bíblia que eu vou trazer para vocês é a Formação do Império Americano, da Guerra contra a Espanha e a Guerra no Iraque, do Luiz Alberto Muniz Bandeira. Grande professor Muniz Bandeira, um dos maiores nomes de história e política externa dos Estados Unidos. Escreve muita coisa legal. Esse livro me ajudou muito na tese também, especialmente porque ele foca a partir da Guerra contra a Espanha, a Guerra Hispano-Americana de 1898, que eu considero também, concordo com ele, que é um grande marco na condução dos Estados Unidos em relação à ascensão enquanto grande potência. Até a Guerra do Iraque, que alguns chamam e alguns falam que é um momento inclusive de decadência, né? Que é o Imperial Overstretch, que houve uma superextensão imperial dos Estados Unidos para além de um ponto que seria adequado para a manutenção da sua hegemonia, do seu poder. O legal é que é uma reconstrução histórica muito grande, muito interessante, com uma boa base econômica também, e foca muito em uma visão crítica dos Estados Unidos, ou seja, constrói a ideia de que os Estados Unidos agiu como se fosse um grande império mesmo, com interesses muito próprios, com conquistas, até de certa forma com colonização, né? A gente está falando das Filipinas, a gente está falando de outros territórios menores, apesar do discurso interno americano ser o de que eles sempre foram contra a colonização, que eles não são uma nação imperial nem nada do tipo. É um ótimo livro para quem quer entender a formação, portanto, dos Estados Unidos enquanto hegemonia, eu recomendo bastante. E o último livro que eu vou indicar dessa primeira parte é o Empire as a Way of Life, que fala muito da lógica dos Estados Unidos enquanto império, ou seja, o William Appleman Williams, que é um autor que eu adoro também, e esse vai ser só um dos livros que eu vou indicar dele. Eu acho, inclusive, que outros dos meus livros estão com meus orientandos, tá? Com minhas orientandas, na verdade, lá da Rio Branco, que estudam os Estados Unidos e outras teorias. Fica a dica para vocês cuidarem bem dos meus livros e devolverem, tá? Por favor. É porque eu preciso mostrar eles aqui depois, na terceira parte, segunda parte, etc. O Williams, ele trabalha muito com a lógica de que os Estados Unidos sim agiu enquanto uma nação imperial durante boa parte da sua história. Desde a formação imperial, que a gente concorda tem a ver muito com a Guerra Hispano-Americana, 1898, com a retirada, portanto, da Espanha do continente americano, a independência de Cuba, e aí a questão da Emenda Plata, a questão de Porto Rico, as Filipinas, Guam, Samoa, uma série de outros territórios. Mas não é só isso, não é só uma questão de expansão territorial, é uma questão de ideologia, de como eles se veem, como eles se portam. Ou seja, Empire's Way of Life, uma forma de agir na vida, uma forma de cuidar das suas relações sociais. E esse livro trata principalmente do período histórico ali da Guerra Hispano-Americana, daquele começo, até a sua relação com os soviéticos, como é que ali ainda havia um embate relacionado ao que seriam dois grandes impérios lutando pela hegemonia do sistema internacional. Esse livro é muito legal, ele é mais curto, ele é mais fino, ele é muito objetivo na questão do império, de construir como é que essas ideias eram fortes, como é que isso pautou a política externa, então eu recomendo bastante para fechar essa nossa primeira parte de indicações de livros sobre os Estados Unidos.
Espero que vocês tenham gostado. É para começar, tá, gente? Tem muita coisa ainda. Tem muito amigo nosso que escreve sobre os Estados Unidos, que já veio aqui no canal, inclusive, nós vamos falar deles. Então vai ter muita gente do Brasil, muita gente fora falando ainda, indicação. Espera um pouquinho, em breve a gente vai ter mais vídeos sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado e, se foi o caso, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações e também segue a gente nas redes sociais, as minhas, da Fê e as do canal, que vão aparecer aqui embaixo. Espero vocês em breve. Tchau, tchau.